Olá, eu sou o Renato, Papa Uniforme 2 Lima Zulu Bravo, aqui da cidade de Indaiatuba, e seja bem-vindo ao canal Amantes do Rádio. Antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo, e se você quiser curtir o canal e se inscrever também, né, para receber sempre em primeira mão as novidades, seja muito bem-vindo. Então vamos lá, hoje eu vou fazer um vídeo de demonstração do HT Retevis RT3S para o Papa Uniforme 2 KIK Eduardo lá de Americana. Vou mostrar aqui como é que ficou a organização das zonas, as teclas de atalho e também algumas dicas de como você pode utilizar o RT3S para fazer scanner e em modo promíscuo, fora da faixa, para que você possa assim ouvir, né, receber sinais privativos, comerciais, governamentais, que porventura não sejam criptografados, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, vamos ligar aqui o rádio. Eu sempre faço uma tela de apresentação personalizada para cada code plug que eu escrevo. Então tá aqui, senhor Eduardo, como ficou o seu aqui, ó. Então aparece lá o prefixo, né? E tem um fundo bonitinho aí para ficar bacana. Vamos começar então falando das zonas, né? Aqui nós estamos na zona de Piracicaba. Tudo que começa com 9 é UHF. Eu coloco esses números aqui na frente para indicar a frequência da repetidora. Então facilita um pouquinho, né? Não cabe muita coisa, então a gente tem que abreviar. Então aqui seria 439025, a frequência da repetidora de Piracicaba. Lembrando que às vezes eu posso deixar atrelado a banda A e a banda B para sempre estar dentro da mesma zona. Isso é bom em parte, porque quando você vai para uma zona, você já leva os dois VFOs para a mesma zona. No entanto, às vezes você quer ouvir uma coisa em cima e outra coisa totalmente diferente embaixo, né? E aí você fica amarrado, então não tem jeito. Então nesse caso aqui ficaram separados, tá? Então sempre que você quiser ir para a mesma zona em cima e embaixo, você tem que fazer o mesmo procedimento em cima e depois passar para baixo e selecionar a mesma zona embaixo no menu. Então vamos lá na organização das zonas. Zona List. No seu rádio aí eu deixei parado na zona de Piracicaba quando você for inicializar, né? Então já estamos aqui na banda A. Então vamos lá, banda A. Eu não preciso fazer nas duas, né? Mas seria nas duas, tá? Se você quiser deixar a mesma zona no A e no B. Então vamos lá, começando pelas zonas de hotspot. O Eduardo ainda não tem um hotspot, mas possivelmente vai comprar um, porque quase todo usuário de DMR tem o seu próprio hotspot, que é a sua repetidora de bolso, né? Facilita muito, principalmente que nós não temos em cada cantinho do Brasil uma repetidora, né? Apesar de termos muitas repetidoras digitais, mas ainda assim o hotspot é para essa finalidade, de você poder ter uma certa tranquilidade na hora de você acessar de qualquer lugar a rede DMR, tá ok? Então eu coloquei aqui todas as repetidoras, todas as zonas de hotspot em primeiro lugar, porque possivelmente quando ele estiver com o rádio dele, ele vai poder, com o hotspot, ele vai poder, já de cara, é as que ele vai mais utilizar. Então vai estar aqui em cima, tá ok? Então, HS e TGs usuais são as zonas com os TGs mais utilizados. HS e TGs estados são os TGs, os talk groups, né? Os grupos virtuais, as salas virtuais regionais de cada estado e das regiões do Brasil. Na rede Brandmaster você consegue acessar as repetidoras de qualquer lugar. Né? Então você sai sempre no slot 2 de cada repetidora. Então é comum às vezes as pessoas quererem chamar, por exemplo aqui na repetidora de Indaiatuba, né?
Então, o que que acontece? Aqui está relacionado todos os TGs das repetidoras de São Paulo e todos os TGs nessa aqui das repetidoras do Brasil. Aqui, HSGWDMR+, eu configuro geralmente o hotspot para trabalhar em modo gateway. Você pode trabalhar mais de uma rede digital. E no Brasil nós temos duas redes digitais. Nós temos a DMR+, e temos a Brandmaster. São redes independentes, né? Algumas repetidoras no sul do país, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, nós temos repetidoras DMR+. Em São Paulo só tem uma em Prudente, né? Então a predominância é da Brandmaster aqui em São Paulo. Mas nós temos essa outra rede que é a DMR+, que também é bacana, legal, onde inclusive tem a Master Sul, que é uma rede mais antiga lá do Paraná. E como é que você faz para acessar? Bom, você tem no hotspot, dual, né, de preferência, configurado em modo gateway, esse sistema já vai reconhecer quando você está utilizando a rede DMR+, ou quando você está utilizando a rede Brandmaster. Tá certo? Bastou você selecionar aqui, você já vai estar com a zona DMR+, disponível para acessar os principais TGs. A rede Master Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e o Ecotest também que tem, né? Algumas coisinhas aí. Difere um pouco uma rede da outra, mas em suma o rádio já está prontinho e fácil de utilizar para as duas redes. Aí nós temos as repetidoras. Então aqui nós temos um grupo de TGs para a repetidora de Limeira, em 439050, repetidora de Rio Claro, que na realidade isso aqui está programado, como ele é de Americana, para ficar mais fácil para ele acessar as repetidoras mais próximos dele lá, né? Mais próximo dele. 145.350 Rio Claro, 439.025 Piracicaba, 439.425 Campinas, 439.825 Valinhos, 439.325 aqui a cidade de Indaiatuba, 439.750 de Itu, 439.850 de Sorocaba. Você viu que a predominância é mais de UHF, né? 147.300 de Jundiaí, 439.525 de Jundiaí. São duas repetidoras, uma do lado da outra que tem lá, mais uma de V e uma de U. Aí da Avenida Paulista, 439.625. Lá na Serra da Cantareira, na Zona Norte, tem a 147.360. Lá na Serra da Cantareira ainda, mas ali no morro, perto de Mariporã, né? Entre Mariporã e Perus, 5.210, seria 145.210. Aí coloquei as três do litoral, 146.950, Santos, 145.330 São Vicente e 146.650 Cubatão. Aí nós temos o acesso às repetidoras, uma relação de todas as repetidoras de São Paulo no TG 724, que é o slot 1, uma relação de todas as repetidoras de São Paulo no slot 2, que é o local. Não foi colocado junto porque existe uma limitação de 63 memórias por zona e excede, né, essa quantidade das repetidoras de São Paulo para os dois slots, ela excede esses 63. Então não daria para fazer, então por isso que é separado no caso do RT3S. Tá? Fica um grupo para 724 e um grupo para local. Repetidoras do Brasil 724, então essas repetidoras elas não são para acesso via hotspot, caso você esteja na área de cobertura da repetidora, tá, ok? Então as frequências já estão aí, né, memorizadas. Você não precisa lembrar nada, já está tudo dentro do rádio. Repetidoras do Brasil local, certo? Repetidoras analógica, né? Não foi colocado as repetidoras aqui, na realidade as repetidoras separadas, porque as repetidoras analógicas eu coloco geralmente da região da pessoa, não vou colocar do Brasil inteiro, né? Porque tem muita repetidora. Mas a gente coloca, por exemplo, aqui as repetidoras analógicas da nossa região. Então tem aqui da capital e tem aqui do interior de São Paulo. Frequências do radinho Talkabout.
Frequências daquele radinho Baofeng 777, que muita gente utiliza comercialmente e até de forma pessoal, né? Canais de VHF marítimo, né? Funcionam bem quando você está na região litoral, que você pode monitorar lá todas as comunicações de VHF marítimo, né? Então fica por aqui, porque se a pessoa vai viajar, está na região de litoral, vai poder se divertir também. Depois foi colocado aqui algumas rodovias, aqui do nosso estado, algumas frequências de segurança e SAMU, também da nossa região, e as frequências de comunicação do infraero aqui de Viracopos. Também todas em DMR, né? Elas estão, a maioria é DMR, tem alguma coisa analógica aqui no meio, mas a maioria hoje já é DMR, e depois eu vou explicar como você faz o monitoramento, né? Já que eles utilizam code-color diferente, utilizam grupos de RX DMR diferente, e se você não colocar igual, você não consegue ouvir, né? Então como é que você faz para ouvir? É simples, é só abrir uma função monitor e apertar o scan e deixar ele escaneando, que ele já fica automaticamente, vai parar na frequência certinha. Mas eu vou mostrar isso aí depois em específico. E aí voltamos para o TGs usuais. Então se eu fosse agora selecionar um TG, né, TGs usuais, eu viria aqui. A zona A ela vai ficar então agora com TGs usuais, tá vendo? E a zona B continua lá em Piracicaba. Zona A, TGs usuais. Muitas vezes para uma não atrapalhar a outra, porque esse rádio ele fica fazendo o que a gente chama de dual watch, ele fica invisivelmente aqui, ele fica alternando entre uma e outra. Quem abriu esse squash primeiro, ele para. Ou uma ou outra. E às vezes atrapalha. Então, para que uma banda fique bloqueada, aonde está o PTT? Na de cima, a de baixo eu quero travar. Então é só apertar o botãozinho vermelho. Aparece um alto-falantinho vermelho aqui travando. Então agora a de Piracicaba, se eu estivesse na região de Piracicaba e alguém entrasse na local, não iria atrapalhar. Tá? Eu continuaria falando aqui no TG 724 Brasil do hotspot. Tá ok? Quer voltar ao normal? É só apertar o vermelhinho. Tá certo? Eu estou aqui com o meu hotspot ligado, né? Então se eu apertar aqui, obviamente vai funcionar. Eu vou deixar aqui embaixo travado. E aí você vem no botãozinho de seletor e escolhe aqui, no caso aqui, o TG que você quer falar. Então vamos dizer que eu queira transmitir aqui fazer um ecoteste. Então vamos lá, ecoteste. Ecoteste para saber se o meu hotspot está funcionando, se está tudo direitinho. Isso aí. Então eu aperto, transmito, vai lá para o servidor da Brandmaster e volta. Alô, ecoteste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alô, ecoteste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fez isso aqui com hotspot, está funcionando. Esse ecoteste também funciona nas repetidoras, só que aqui nós estamos na zona de HS, então a zona de hotspot. Certo? Se eu quisesse aqui ativar um TG, por exemplo, de língua inglesa, deixa eu ver se está aqui, ó, né? Então eu apertaria aqui um TG de língua inglesa. E vamos ver. 60 miles northeast of New York City. So it'll give you a little bit better idea where we are. Not too far from New Haven, Connecticut. And it's going to be a nice day here today. It's a little cloudy now. The temperatures right now is about 30 degrees Fahrenheit. Although it's been cold. O RT3S só cabe 120 mil contatos. E hoje, só os Estados Unidos e o Canadá já tem quase 100 mil contatos. Então, se eu colocasse os Estados Unidos e Canadá, não conseguiria colocar o restante de muita coisa, né? No Brasil nós temos aproximadamente 4 mil contatos registrados, cadastrados. Então por isso que aqui está aparecendo o ID não conhecido, porque não foi atualizada a base de dados com os americanos e nem com os canadenses.
Porém, foi colocado todo o restante do mundo. Então você tem Espanha, Portugal, Uruguai, Peru, um monte de outros países, né? Menos os Estados Unidos e o Canadá. Por quê? Porque na realidade eles já têm uma base de dados enorme, são as maiores bases de dados, e não caberia nos 120 mil contatos do RT3S. Tá ok? Obviamente, se entrar... Aqui nós estamos vendo 263, tá vendo? É região de lá. Quando você tem o hotspot, eu sei aqui que é o DL 65, não, SDO, tá? Porque eu estou olhando aqui no hotspot. É o DL 6 SDO Georgen é o nome do usuário, tá ok? E se você estiver olhando pelo computador aqui, aí você consegue ter uma noção até da localidade e tudo mais, onde está a pessoa. Quando eu vou transmitir em outro TG, o importante, por exemplo, se eu mudar aqui o TG, ó, ele fica mudo. Porém, a gente vê um alto-falantinho verde aqui, ó, no visor. Nós vemos aqui um alto-falantinho verde, né? E o que que acontece? Porque ele está ouvindo lá o TG em inglês, né? Então eu teria que desconectar. Para fazer isso, eu venho aqui no Disconnect e abro o monitor. O monitor ele está aqui embaixo. É um toquinho no botão de baixo do PTT. Preciso esperar eles pararem de falar. 2 segundos e aí eu aperto o PTT para destravar. Para desarmar, no caso, o TG. But I think that's the nature of DMR. It's a whole different animal, especially for some of us that have been. Desligado. Se deu tudo certo, possivelmente eu não vou ouvir mais os gringos, tá vendo? Ele desativou o TG. Tá? Esse é o procedimento. Eu não posso apertar enquanto eles estão falando. Eu tenho que apertar sempre no espaço de câmbio. Eu conto 2 segundos e aí eu aperto. Se por acaso eles entrarem nesse tempo, eu não consigo desarmar. Tá? Aí só pelo dashboard do computador você consegue desarmar. Ou, no caso, também lá pela Brandmaster. Entrando lá na sua configuração da Brandmaster. Tá ok? Esse desconnect também é ideal você também fazer quando você está usando na repetidora, porque na repetidora é igual o hotspot, você pode armar vários TGs e nós vamos falar isso aí mais para frente. Então aqui no caso aqui, ó, nós temos alguns TGs que foram colocados, tá ok? E você tem TGs de evento, TecBR, e depois eu vou mandar a relação direitinho lá dos TGs para o usuário, né? Aí ele pode ver. Vamos lá para a zona contato, perdão, zona, estados são os TGs estaduais, repetidoras de São Paulo, né? Isso, todos esses HS são via hotspot. Então vamos aqui para a repetidora de Limeira, só para mostrar como que está dentro de todas as repetidoras, o que que você vai encontrar. Então dentro das repetidoras, essas letras que tem na frente aqui é para poder não repetir o nome, porque no CodePlug você não pode ter nomes repetidos, né? E como não daria para colocar muita coisa, são só 9 caracteres, né? Você pode colocar mais, mas aí ele fica com a tela rolando, e isso aí fica atrapalhando. Isso aí chama-se scroll, né? Essa rolagem de tela ela acaba ficando atrapalhando. Então, para não rolar a tela, você só pode colocar 9 caracteres. Se você colocar mais de 9 até 16, aí ele fica rolando. Então ele fica aqui, daqui a pouco ele vai rolar a tela, letra por letra, até passar os 16. Isso, na minha opinião, atrapalha um pouco. Eu prefiro deixar dessa forma. Então aqui nós teríamos o TG724, TG local, para você falar localmente na repetidora. Todas as repetidoras já vêm com alta potência, salvo se você
alterar a potência aqui, né? NetBR, NetCT, NetCT2, o TG inglês, o Fusion, o DXBR, a Renner, Scout 1, Scout 2, que são escoteiros 1 e 2, escoteiros internacional e Brasil, né? Scout B de Brasil, Scout internacional. Eventos, caso tenha algum evento aí específico, né, na rede, o pessoal utiliza esse TG. TecBR para assuntos técnicos, satélite e assim por diante. Tá ok? Então é isso aí. Vamos falar agora das partes das repetidoras do restante do Brasil que, digamos, né, elas não estão programadas com todos esses TGs. Como é que você faria uso também dessas repetidoras, né? E querendo utilizar algum TG específico. Então foi utilizado as teclas de atalho aqui. Então vamos lá, Zona List. Vamos lá na repetidora de São Paulo. Aqui, ó. No 724 é só Brasil. Mas nas repetidoras São Paulo local, no local você pode acessar Talk Groups. Então, por exemplo, você está numa repetidora, você pode chamar outra. Você está numa repetidora na local, você pode chamar o NetBR, que é um grupo. Você pode chamar o Papo BR, que é outro grupo. Entendeu? E como é que eu faço isso aí? Porque aqui não foram programados. Aqui só tem programado o nome das repetidoras, né? E aqui está mostrando o local, tá vendo? Então, São José do Rio Preto, Olímpia, Jaboticabal, Araraquara, eu abreviei, né? Rio Claro, da melhor forma possível para ficar fácil de entender. Limeira, Cordeirópolis, Piracicaba. Cordeirópolis, apesar de constar aqui, eu acho que ainda está fora do ar a repetidora, tá? Essa repetidora ela nunca entrou ainda no ar, pelo que me consta. Mas vamos supor que fosse Cordeirópolis, né? Então a primeira coisa que você vai fazer é abrir o monitor, porque se você não abrir o monitor, você só vai escutar o TG local. E como é que eu faço para abrir o monitor? Botãozinho de baixo do PTT. Porque está programado esse rádio assim, né? Aí beleza, abriu o monitor. Tá ok? Aí, se eu aperto aqui, eu vou transmitir no local. Lógico que aqui, como eu estou fora do alcance da repetidora, ele não vai conectar na repetidora. Ele vai dar um berro aí, ó. Tá vendo? Ele não entrou em transmissão. Deixa eu mostrar o LEDzinho vermelho lá em cima piscando. Ver se eu consigo mostrar, né? Eu teria que levantar ele aqui, mas dá aqui, ó. Quando isso acontece é que você não está chegando até a repetidora. Ou a repetidora também não está chegando até você. Tá? Porque em modo de repetidor, você precisa travar com o repetidor, porque ele manda um sinal de volta digital ao mesmo tempo que você está transmitindo, através de pulso. Em digital a gente transmite por pulso. Nesse espaço de um pulso para o outro, a repetidora está mandando o pulso dela. Isso chama-se sincronismo. Então, o que acontece? Se esse rádio, quando aperta na repetidora, não recebe o retorno da repetidora após alguns segundos, ele entende que não está chegando na repetidora e aí ele desarma. Ele faz esse barulhinho, tá ok? Então, no caso aqui, eu vou colocar na repetidora de Indaiatuba. Por aqui. Nessa zona aqui de São Paulo local. Porque no caso do rádio do Eduardo, o Papa Uniforme 2 KK, eu coloquei para ele a zona de Indaiatuba, com todos os TGs. Até porque tem gente de Americana, Santa Bárbara do Oeste, que aciona a repetidora daqui de Indaiatuba. De HT, às vezes na antena externa, no carro. Então ele tem essa repetidora programada na zona dele com vários TGs. No entanto, ela é repetida aqui dentro da tabela das repetidoras de São Paulo. Só que aí só com o local ou na outra zona só o 724. E quando você estiver no local, você pode fazer uso de outros TGs. Então é isso que nós vamos mostrar, certo? Então vamos lá para a repetidora de
Indaiatuba, beleza. Vamos apertar aqui, você vai ver que o rádio vai travar. Eu transmiti aonde? No TG local. Mas e se eu quiser transmitir, por exemplo, no Papo BR, né? Então, o que eu vou fazer no Papo BR? Então aqui, nessas teclas aqui, como eu disse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 7, 8, 9, eu coloquei alguns atalhos de TGs. Então você consegue armar o TG. Porém, não esqueça, né? Tem que abrir o monitor primeiro. Então, abre o monitorzinho, debaixo do PTT dá um toquinho só, ele vai abrir o monitor. Então assim, ó, na tecla 1, eu tenho para chamar o Papo BR. Então se eu apertar e segurar aqui, ó, ele chama o Papo BR. Eu venho aqui, aperto o PTT, ele vai transmitir nesse TG, no Papo BR. E aí eu consigo armar o Papo BR. Vamos fazer? Legal. Não tem ninguém falando por enquanto, né? Eu estou com o monitor aberto. Qualquer outro TG que teria aqui sendo utilizado na local dessa repetidora eu estaria ouvindo, inclusive o Papo BR, né? Mas ele não está sendo transmitido. Se eu fosse para outro TG, digamos, armar outro TG e não esse, eu teria que dar o disconnect. Aí eu vou mostrar onde está o disconnect, que é no 0, tá? E o eco teste geralmente eu coloco no 9. Então o 0 é disconnect e o 9, né? Vou até mostrar aqui, ó. Disconnect. Aperta. Ele não falou disconnect, mas tem que falar o disconnect. Vamos lá. Deixa eu ver se agora fala. Desligado. Pronto. Agora eu ouvi o desligado porque desligou realmente o TG. O único inconveniente disso aqui, mas é uma forma que você não fica amarrado só ao local, você vai ter acesso, que cada vez que você for transmitir naquele TG que você quer falar, que você armou, você tem que apertar e segurar o botãozinho. Tá, ok? Então a pessoa está falando, tal, vai passar para você o câmbio. Então agora com a palavra Papo Uniforme 2 K e K, né? Aí quando a pessoa já deixa de fazer isso aí, digamos que você estava lá no Papo BR, né? Então você vai apertar e segurar. E aí você vai apertar e dar o seu câmbio. Blá, 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 blá. Beleza? Você solta, ele vai continuar normal, vai ouvir o que a pessoa vai estar falando, porque não vai vir aqui para essa tela aqui, né? Ele já vai mostrar o ID do cara lá quando ele estiver transmitindo. Ele sai automaticamente desse modo. Tá ok? Então aqui nós temos no Papo BR, no 2 nós temos o Net BR, no 3 a gente tem o Net CT, no 4 a gente tem o Fusion, que é um TG também que eu utilizo bastante. Tá aqui, ó. Apertou, fala, blá, 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 soltou, né? Alguém vai falar alguma coisa, se ninguém falar alguma coisa, ele... Toda vez que eu uso, ele sai do modo de chamada de TGs, tá vendo? Automaticamente. Então iria aparecer possivelmente a pessoa falando alguma coisa, né? Como a pessoa não tem ninguém falando, né? Não dá pra gente simular, mas de qualquer forma, se eu fosse falar novamente naquele TG, eu teria que apertar o 4 para responder para alguém. E aí apertava e falaria. Tá certo? Como no digital a gente convém dar um espaço de câmbio de 5 segundos no mínimo, o que acontece? Isso não atrapalha muito, a não ser pelo inconveniente que você não pode esquecer de apertar, porque se você não apertar, você vai transmitir no local. Tá bom? Isso aí é porque não dá para colocar
todas as repetidoras, com todos os TGs, porque o code plug ficaria enorme e geralmente isso é inviável. E o rádio também tem um comportamento meio esquisito quando começa a trabalhar com a memória muito lotada, né? Eu já percebi que alguns rádios, como é o caso do VTEVS RT3S, ele fica lento, às vezes tem uns bugs, né? Acontecem umas coisas meio esquisitas. Então, dessa forma aí já tem bastante memória, tem praticamente 1000 canais programados, e mesmo assim a gente evita de ir muito além disso. Ele deve ter acho que 2.000 ou 3.000 canais que você pode programar nele. Mas não fiz a conta, nem sei se daria para fazer tudo, né? Todos os TGs e todas as repetidoras. Tá bom? Então é isso. Você viu que embaixo nós estamos com a banda bloqueada, mas vamos desbloquear aqui e vamos para baixo. Ó, tá na de Piracicaba. Então eu poderia estar ouvindo, digamos, se eu estivesse na área de cobertura de Piracicaba e na de Indaiatuba, podia ficar ouvindo as duas. Qual chegar primeiro, ele vai ajustar o rádio. Tá ok? Fora essas teclinhas de atalho, então vamos voltar lá para cima, vamos bloquear a de baixo e vamos desligar o TG que nós ativamos, que era o Fusion Brasil, né? Onde que a gente desativa? No 0. Vem o Disconnect, aperto o PTT. Viu aquele barulhinho quando trava na repetidora. Desligado. Desligado. Então agora a repetidora está só com os TGs que porventura estejam programados e o local. Tá bom? Então aqui em Indaiatuba é muito comum o pessoal às vezes entrar e chamar aqui na repetidora de Indaiatuba ou na repetidora de Santos também, né? Só que aqui eu estou usando a repetidora mesmo. Se você quisesse acessar do teu hotspot outra repetidora, então você teria que ir para HS, RPTs, São Paulo e localizar a repetidora em Indaiatuba. Aí você entra pelo seu hotspot e vai sair exatamente aqui onde eu estou, na repetidora de Indaiatuba no local. Tá certo? Com rádio na mão e fazendo testes, né? Evidentemente que você vai entendendo melhor, né? Porque aqui é só teoria. Você está olhando aqui, mas na hora que você pega o rádio, dá uma travada, o que é normal. Fora essas teclas de atalho, você também pode vir aqui na tecla de jogo da velha, caso você queira, e fazer uma chamada em grupo ou uma chamada privativa. Então, se você souber o ID da pessoa, você vem aqui e aí você colocaria, por exemplo, 724 1366, que é o meu ID. Não aperta o confirma, aperta PTT, porque o confirma vai te dar outras opções, por exemplo, para mandar mensagem de texto, ou para verificar se a pessoa está na mesma repetidora, né? Antigamente funcionava entre repetidoras, você podia checar se uma pessoa estava na rede, mas acho que essa função ela ficou limitada só à própria repetidora. Então, se você está um amigo seu está em Americana, você está em Americana e digamos que vocês estão sempre na repetidora de Limeira, quer ver se um amigo seu está lá, você apertaria aqui o confirme e faria um rádio check. Aqui, ó. Como eu checando eu mesmo, é capaz de dar certo, né? Ele está verificando, mas não conseguiu checar. Tá? Eu vou abortar aqui. E você poderia, se o cara tem GPS e ele está na mesma repetidora, tá? Você poderia verificar se ele faz isso aqui. Mas deixa eu dar uma desligada aqui, ó. Às vezes acontece isso, ele fica bugado, ó. Fica piscando aqui, querendo transmitir lá e já paramos de querer transmitir. Então, só desligar e ligar de novo. E tudo volta ao normal. Tá certo? Então, só recapitulando, né? Você pode apertar o joguinho da velha e pode fazer uma chamada em grupo. Aí você vai chamar um TG ou chamada privativa, vai chamar um ID, né? O rádio diferencia um número do outro por grupo ou privativo. Para ele saber se é privativo ou se ele é em grupo, você tem que selecionar aqui. Então aqui eu colocaria, por exemplo,
Se eu fosse digitar o 91, que é o TG de língua inglesa, né? Apertaria aqui 91 e apertaria o PTT, tá certo? Aqui nós temos duas teclinhas. Nós temos a do PTT e temos duas teclinhas em cima de função, que tem dupla função cada um deles. Um toque é uma função, um toque segura mais de 1 segundo, faz a segunda função. Um toque uma função, um toque segura, segunda função. O que foi colocado aqui? Tá? Então aqui embaixo, no M, nós temos o monitor num toque. Na de cima, um toque, nós temos o potência. Tá? Deixa eu voltar aqui a luminosidade. Então aqui nós temos, eu vou fazer aqui, né, para poder mostrar. Então aqui, ó, nós temos o monitor. Esse monitor, quando nós mudamos de frequência, ó, ele perde o monitor. Então ele não fica aberto permanente, tá ok? Então, se você quer abrir o monitor novamente, você tem que apertar o azulzinho, tá ok? Quer mudar de potência? Nós estamos na alta. Quer mudar a potência? Você aperta aqui, ó, um toquinho. Tá vendo? Ele alterna entre alta, low e média. E alta. Então todas as repetidoras já estão ajustadas para alta, todos os hotspots já estão ajustados para baixa, porque na realidade você vai estar pertíssimo aí do hotspot, sempre quando você estiver utilizando, não há necessidade de usar potência alta. Salvo se você mudar por aqui. Mudar por aqui, ele geralmente costuma ficar memorizado. Tá? E a segunda função da tecla de baixo, eu coloquei um atalho para chamar a mim, no caso, né? Porque como você está começando, de repente quer me chamar, fazer um teste. Então, independente de onde eu esteja na rede, a rede localiza onde o usuário usou a última vez. Então, no caso, eu que fico aqui, às vezes, ou pelo hotspot ou pela repetidora, a rede vai chamar aonde eu estava pela última vez. E é um atalho, né? Então, ao invés de você ir lá, posicionar para chamar, eu coloquei aqui. Você aperta e segura o botão debaixo do PTT, P2LZB e aperta o PTT. Tá? Tem que ser rápido, porque na realidade ele volta ao normal. Então, você apertou aqui. Sete dois quatro 1366, tá vendo? Ele estava chamando o meu ID. Aqui, essa função você chama aonde você estiver. Agora eu chamei pela repetidora de Indaiatuba, mas poderia chamar pelo hotspot, poderia chamar em qualquer outra repetidora. Ela independe de onde você está, ela vai te chamar. Tá? Ela só não vai funcionar, talvez até funcione, mas não é o recomendado, nos TG724, que é os de uso nacional. O resto ele funciona tudo normal, né? E lógico, dentro da rede DMR de rádio amador. Fora da rede de rádio amador, não funcionaria, tá ok? Então é isso aí. E no botão de cima, se eu apertar e segurar, eu tenho o scan. Nesse caso aqui das repetidoras de amador, também não dá para colocar os scanners porque só cabe 31 frequências no scanner. Então fica estranho, né? Porque só aqui tem 38, iria faltar alguma. Então não foi colocado. Isso aqui na realidade, conforme você... Ela está numa ordem por região, né? Começa lá em Araraquara e vem embora, né? Acho que é Araraquara não, Votuporanga, né? Deixa eu lembrar aqui. Araraquara, perdão. Araraquara, tá vendo? Aí vem Jaboticabal, Olímpia, e aí vem descendo, né? Então ela tá bem lógica aqui, ela vai até a parte do litoral. Depois tem a parte aqui, ó, tá vendo? Que vai Campos de Jordão, vai para outras regiões, mas em suma, ele pega o norte, né, do estado e vai até o sul do estado. Então não dá trabalho você dar uma mudadinha quando você sabe que você está na cobertura de uma ou de outra. Aqui você vai estar sempre perto.
Então o scanner ele vai funcionar aonde eu coloquei, que são as zonas comerciais, né? No caso do Talkabout, no caso do Baofeng, no caso do Marítimo e no caso das zonas comerciais. Então vamos até fazer aqui um testezinho. Eu vou bloquear aqui de novo aqui, que aqui de baixo nós estamos ainda na de Piracicaba, tá vendo? Tudo que eu faço aqui, vou subir de novo e bloquear. Então tudo que eu faço aqui, estou fazendo sempre pelo VFOA no de cima. Vamos lá, menu, zona list, e vamos na frequência de analógica. Deixa eu ver aqui, analógica. Na analógica, eu vou dar um exemplo do scroll que ele faz, tá vendo? Ó? Na analógica, como ele fica assim, ó, ele dá a frequência e o nome, tá? Geralmente a gente memoriza 646.520 é um canal de chamada, né? É um direto, e o resto é repetidora. Então aqui a gente tem as repetidoras. Tá vendo que não fica muito prático isso aqui, ó. Então eu vou ter que esperar. uma bombinha para ficar 100%, tá bom, amigo? Vê se eu baixo, tá bem? Isso aí é a Pedra do Lagarto. É uma repetidora. Eu me despedi, né? Aqui tá bom, tá? Já tá quantos graus? Já tá 24 graus, já foi. Então, é isso aí. Aqui tá as analógicas. Vamos agora para zona Talkabout. Beleza. No Talkabout, eu deixei o scan funcionando. Esse símbolo aqui já indica direto, tá vendo? Quando você não tem o mais ou menos, indica direto. Não tem o símbolo de digital, tá? E aqui o GPS fica desligado porque o GPS só funciona no modo digital. Se eu apertar aqui o botãozinho e segurar em cima do PTT, ele vai entrar em modo scan. Ele não mostra as frequências que está escaneando, mas quando ele achar alguma, ele vai mostrar onde ele parou, tá? É bem rápido. Vamos ver se a gente dá sorte de achar alguém falando aqui em canal Talkabout. Tem sempre gente falando, mercado, mercadinho, segurança, condomínio, né? O pessoal utiliza bastante essas frequências. Esse e do Baofeng. Bem, a gente não achou. Vamos parar aqui então. Se aperta e segura de novo em cima do PTT, parou. Vamos mudar de zona e vamos para do Talkabout. E vamos escanear aqui para ver. Às vezes é assim mesmo. Opa, ó. O sinal tá fraquinho, mas chegou. Se você quiser parar o scan, só que aí ele já tinha voltado para o 1 aqui, ó. Vamos voltar no scan de novo. Tem hora que demora um pouco mais, tem hora que vai um pouquinho mais rápido, né? Às vezes depende do... Aqui ele está escaneando. Quando está esse símbolozinho aqui é porque está escaneando. Vamos sair. Deixa eu ver se aqui ele sai. Não, você tem que apertar mesmo o scan, segurar. Pronto. Quando você está no scan, automaticamente ele bloqueia a banda de baixo, tá? Ele até tira a banda de baixo, né? Vamos colocar aqui, menu, zona list. Então é isso aí. Eu vou... Aqui nós temos VHF, aqui nós temos aqui rodovias. Então eu vou mostrar aqui das rodovias rapidamente, né? Como funciona.
Lembrando que aqui no caso, aqui para ouvir as digitais, então vamos lá, rodovias, ok. Então tá, Ecovias, ABC, então temos algumas aqui que tem as letras na frente aqui, né, que é justamente porque tem mais de uma frequência. Antes de mais nada, antes de começar o scan, você, no caso das digitais, né, então você vai abrir o monitor, você dá um toquinho, abre o monitor, e aí sim você vai escanear. Se você não abrir esse alto-falantinho, ele não vai parar nas frequências que estejam falando digital, tá ok? Então você tem que abrir o alto-falantinho, e aí sim, você vem aqui e aperta o scan. Aqui é uma frequência analógica da Fernão Dias. Parece que ele está só parado no Ecovia. Ó, SP344, tá vendo? Parece que ele está parado no Ecovias, mas ele está correndo, tá ok? Essa está criptografada, Ecovias B. Então tem algumas criptografadas, outras abertas, né? As abertas dá para você abrir com o monitorzinho ligado. O que é aberto não é crime. Agora, se você arrumasse um jeito de ouvir o que é criptografado, sim. E outra coisa, se você também divulgar ou tirar proveito de toda a escuta privativa que você faz, é crime até pela natureza da ação, né? Do objetivo que a pessoa está fazendo. Então não é crime a gente ouvir aquilo que é permitido, normal, porque você sintonizou o rádio. Agora, usar essas informações, sim, é que pode ser crime. Pelo 215 OS, uma moto TP03. Da aviação anteriormente. SP344, tá vendo? Então é isso aí. Assim funciona também para os outros serviços. Só não esquecer então sempre de abrir o monitor. De abrir o monitor para poder fazer o scan depois, tá? Então abre o monitor com um toquinho, aperta e segura para fazer o scan dentro da zona que você tá ok? Yeah. Vamos tirar aqui o scan. Beleza. E é isso aí. Agora eu vou parar o vídeo aqui, vou fazer um segundo vídeo mais curto, mostrando como é que você faz o ajuste para escanear o VFO do rádio. O A, o B, né? Como é que ficou, como é que faz, tá ok? Porque esse vídeo segundo, ele vai servir para um monte de gente. Esse vídeo aqui é só mais demonstração para o pessoal ver, né? Como ficou o seu code plug, personalizado para você. Mas o outro vídeo, ele vai ser um vídeo inclusive instrutivo, porque tem muita gente que acha que o Retevis RT3S não dá para escanear VFO, principalmente as frequências que estão digitais, né? Mas dá. É mais ou menos da mesma forma que a gente faz aqui, mas eu vou mostrar como é que entra no modo VFO, como é que volta ao normal, que é um pouquinho mais complicado, tá ok? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, principalmente o dono do rádio, Papai Uniforme 2 KK. E não esqueçam aí de deixar um like, se ainda não deram. Se possível, se inscrever no canal e ativar o sininho para que vocês possam receber sempre em primeira mão quando a gente posta um vídeo novo aqui, tá ok? Como vai ser o caso desse segundo vídeo aí. Papai Uniforme 2 Lima Zulu Bravo Renato, cidade de Indaiatuba. Vou ficando por aqui. Um abraço e um forte 73 a todos.